Viva Memória, com Durango Duarte. Bem-vindos ao programa Viva Memória. Nosso convidado de hoje é Moacir Couto de Andrade, manauara, 84 anos, artista plástico. Moacir, muito obrigado pela sua visita, a sua vinda ao nosso programa na sua 5ª edição. Moacir, os primeiros anos da sua infância, você não passa em Manaus, a sua família se desloca para o interior do Amazonas e anos depois você volta. Me conte as primeiras lembranças da sua infância, Manaus, o interior e o retorno a Manaus. Naquela época, em 1927, Manaus estava sofrendo amargamente a queda do preço da borracha, que começou em 1910. 17 anos depois, o Manaus estava numa miséria total. O papai era português, era empreiteiro de obras, ele vivia de fazer obras, de construir casas, vivia muito bem naquela época. Acontece que caiu tudo. Os empresários deixaram Manaus, os bancos fecharam, as casas comerciais fecharam, tudo, até o puteiro fechou, que era ali na rua Tamandaré, era cheio de aquelas casas antigas que hoje estão abandonadas, aquilo era cheio de casas de lenocínio, de cabarés, tudo foi embora. Manaus ficou numa miséria total, sem emprego, ninguém, o povo passando fome. E o meu pai, para não morrer de fome, ele já tinha um filho, Mozart, que é o meu irmão mais velho. Então, quando eu nasci em 27, na Santa Casa de Misericórdia, ele, com dias de nascido, ele foi para o interior. A minha família, os pais do papai também, que eram portugueses, tinha muita terra na Manacapuru, e lá papai foi se homiziar no interior. Não é na cidade de Manacapuru, no beiradão dos Solimões, longe, muito longe, quilômetros e quilômetros longe da cidade. E lá nós ficamos como se fosse saí com um dia de nascido e saímos de lá com 6 anos de idade. Eu tinha 6 anos quando o papai retornou a Manaus. Sua lembrança? Eu tenho lembranças lindas da cidade, porque lá aqueles caboclinhos filho de índio, né? Caboclo, suburucu, polpa de lancha, bandeira azul. Então, quando a mamãe era professora, e lecionava para os caboclinhos lá, e eu aprendi. Com 5 anos de idade, eu já sabia ler, escrever e contar. E ajudar a mamãe a lecionar o ABC para os caboclinhos, com 5 anos. Quer dizer, depois nós viemos para cá, primeiro fomos morar ali no fim da Joaquim Nabuco, no hotel que ainda existe lá, um hotel de seringueiros. Papai foi para lá, de lá foi para Miranda Leão, num lugar chamado 12. Era uma estância. De lá nós fomos morar na Rua dos Andradas. Da Rua dos Andradas fomos morar na Rua Ramos Ferreira. E da Ramos Ferreira passamos para Doutor Machado, onde eu passei o resto da minha infância e a juventude, e onde eu me casei lá. Agora, antes, eu já gostava de pintar, de desenhar. A mamãe, o papai, quando vinha aqui na cidade, levava muito papel para a mamãe, para as crianças lá, os caboclinhos, desenharem, fazer conta, etc. Então eu já desenhava muito. E frequentei a casa da madrinha Clotilde Pinheiro. Era filha do comandante Fausto Pinheiro, da Amazon River. Era uma grande companhia inglesa de navegação fluvial. Ele era comandante. E lá nos primeiros dias que eu vim para cá, aí o papai caiu doente. Caiu doente e eu já estava com 7, 8 anos de idade. E eu ia comer na casa da madrinha Clotilde. Passava o dia lá, mas para comer, porque não tinha comida, não tinha nada. E eu ficava desenhando. Fazia 10, 12, 15, 20, 30 desenhos por dia.
porque ela não deixava fazer nada, só desenhar aqui. Resultado, ela guardava aqueles desenhos todos. E eu não sabia. E eu desenhando. Fui para o grupo, no Grupo Escolar Ribeiro da Cunha, lá onde eu fiz o curso elementar. Lá eu também desenhava e fui um grande aluno, porque o papai, doente, ele dizia, meu filho, ou você estuda ou você vai ser miserável como seu pai. Porque o pai estava doente, sem trabalhar. Porque naquela época não havia INPS, Ministério do Trabalho, nada disso. Isso tudo foi criado pelo Getúlio Vargas. Então, o papai ficou doente. Mas ele tinha um amigo dele, que era conterrâneo dele, chamava Joaquim Gonçalves de Araújo, J.G. Araújo, era o homem mais rico que tinha de Manaus. E meu pai trabalhava para ele. Aquelas prédios da Eduardo Ribeiro, papai foi que construiu aquilo para ele. Então, quando o papai estava doente, que não trabalhava mais, ele mandava um rancho lá para casa. Aquele rancho lá para casa todo mês. Então, a gente vivia bem, porque era um rancho gordo, que ia lá para casa. Acontece que o velho, o J.G. Araújo, foi de vez para Portugal. Quando ele foi embora, cortaram o rancho. Quer dizer, nós ficamos numa situação difícil, passando fome. E a mamãe muito tola, e o papai também. Resultado, podíamos ir lá no escritório, mandar uma carta para ele, mas ninguém fez isso. Ficou sem um rancho. E nós tínhamos que virar. Então eu comecei a trabalhar, eu e meu irmão, Mozart. Com 8 anos de idade, a gente estudando. Aonde, Moacir? Estudava no Ribeiro da Cunha. Sim, mas aonde vocês começaram a trabalhar? Trabalhamos na rua, vendendo garrafa, juntando bosta de cavalo, porque havia muito jardim naquela época, né? As casas tinha jardim na frente e tal. E a gente vendia aquela para comer. Vendia bosta de cavalo para estrume, para fazer estrume de fertilizante, etc. E vendia garrafa. Comprava e vendia garrafa para viver. Eu e o Mozart, porque os outros eram pequenininhos ainda. E estudando. Eu era doente, sempre fui doente por estudo. Mas do Ribeiro da Cunha você passou para o colégio estadual. Bom, e depois, quando terminei o curso com 11 anos, entre 8 anos, 8, 9, 10, 11 anos, eu terminei o curso elementar, que é até 5º ano, né? Aí fui para o Colégio Estadual do Amazonas. Certo. Lá. Fiz exame de admissão, passei e fiquei estudando lá. Acontece que a mamãe queria, e a minha madrinha Clotilde, a mamãe, queria que eu fosse para um colégio profissional, porque tinha negócio de desenho, essas coisas, e eu gostava de desenhar, e me internaram na Escola Técnica Federal. À época, qual era o nome? Chamava Liceu Industrial de Manaus. Então lá eu fui interno desde 2 de fevereiro de 1942 até 30 de dezembro de 1945. No período da guerra. Foi todo o período da guerra. Como é que era a Manaus do período da guerra? Maninho, era outra coisa miserável. Ninguém tinha pão, ninguém tinha café, porque o que vinha de... Primeiro, em 42, até 42 ainda vinham os navios que traziam alimentos do sul. Quando foi em 42, os alemães começaram a botar o nosso navio no fundo. Dentre eles o Baipendi, que houve uma celeuma enorme aqui por causa disso. Ele foi quando... Aí deixaram de vir navios. Não via navio do sul, porque se atravessasse ali a Baía da Guanabara, no Nordeste, os alemães botavam no fundo. Botaram mais de 40 navios nossos no fundo, os alemães. Então, o que acontece? Nós vivíamos aqui. Isolados? Isolados, ninguém comia carne, só peixe, farinha d'água e batata doce, essas coisas. Ninguém sabia, ninguém comia pão, porque não havia pão. O pão que vinha, que aparecia aqui, era para o Exército e para a Escola Técnica Federal, porque era federal lá. A gente lá era, inclusive, a Escola Técnica era administrada pelo Exército. Tinha um tenente, era um troço militarizado lá, né? E é regime militar. Bem, eu passei lá eu estudei violento, porque eu fiquei doente. Papai dizia, morrendo, e dizia, meu filho, estude. Estude, porque se você não estudar, você vai ser mendigo, igual os meus
os meus E qual o curso que você fez no liceu? curso industrial. E se formou nesse curso? Me formei, são 4 anos. Lembra de algum colega? Ah, me lembro. Aqui eu tenho um colega chamado Bezerrinha, que está vivo ainda. É um do meu colega que foi interno comigo, o Agnes Cavalo Veloso, que é um dos homens mais importantes aqui, que nós temos um advogado. Mora aqui na rua 10 de Julho. Ele foi funcionário federal da Fazenda Pública, né? É um homem de uma importância muito grande, né? E foi meu colega. E outros que eu não me lembro. E a maior parte já morreu tudo. Tantos morreram, todos os meus professores, todos os funcionários e a maior parte dos meus colegas foram internos junto comigo. Moacir, nesse período da guerra, existia famílias alemãs em Manaus? Existia. Eles se juntavam ali Eles tinham uma sociedade que chamava-se Sociedade Alemã. Era ali na rua Constantino Neri com a Leonardo Mosché, onde hoje é uma farmácia. Ali Na esquina? Ali foi o Olímpico Clube, que tomou conta, mas aquele era dos alemães. E tinha o Bosque Clube também, que era dos ingleses. Dos ingleses aí. Era dos ingleses, é diferente. Mas os alemães daqui foram perseguidos, as famílias? Foram, muito. Quer dizer, perseguido não. O caso é o seguinte, quando os alemães botaram o Baipendi no fundo, eu considero aquilo banditismo, não foi patriotismo. Uma opção de bandidos se juntaram e começaram a violentar, a saquear as casas comerciais dos ingleses, dos alemães. Por exemplo, em 1939, até eu era criança, rapazinho, eu ganhava dinheiro na fotografia alemã, colorindo fotografias, porque naquele tempo não tinha fotografia colorida, né? Então eu coloria as fotografias e ganhava um dinheirinho com aquilo. Quando houve em 42, em agosto de 1942, com o afundamento do Baipendi, os bandidos, os ladrões, que aquilo não eram patriotas, invadiram a fotografia alemã, roubaram tudo. Um dos maiores acervos... O maior acervo era deles, não era um dos maiores, era o maior. Depois é que apareceu a Favorita e a Universal. Mas primeiro foi aqueles, eles roubaram os relógios, roubaram todas as máquinas fotográficas, roubaram as máquinas de escrever, telefone, tudo, inclusive os meus trabalhos, tudo era alemão, de louça, né? E roubaram tudo, quebraram. Só não incendiaram porque tudo era de ferro lá em cima. Quem comandou, por exemplo, o Colégio Estadual do Amazonas foram os grandes bandidos capitaneados por um professor chamado Carlos Mesquita, era meu professor de inglês. Ele era inglês doente, né? Ele foi educado na Inglaterra. Ele foi que capitaneou aquilo para invadir lá. Ele já morreu há muitos anos, mas só pelo fato de ele quebrar o que era meu lá dentro, eu me aborreci e falo mal dele, escolhemos até nos meus livros. Ele fez crime, por que eu não falo? Foi um criminoso, porque aquilo não foi patriotismo. Tanto não foi patriotismo que o Exército foi que evitou que o banditismo fosse maior. Eles invadiram a Faber, uma indústria Faber alemã, todas as grandes empresas de remédios, de máquinas fotográficas, etc., tudo foram roubados por eles, em 1942. Aí você se forma em 45 e começa a fazer o que depois de 45? Não. Quando eu saí da escola em 45, eu fiz um concurso na escola, para o ginásio, para o Colégio Estadual do Jornal do Comércio, para ser revisor do jornal. Eu fui revisor do jornal em 45. Bom, aí eu passei a ser jornalista até hoje. Trabalhei também com Aristófanes Antoni. Ah, tá. Aristófanes Antoni. Aristófanes Castro também era meu amigo, que era do jornal. E o Aristófanes Antoni era o dono da Tarde, era um jornal dele mesmo. E eu fui repórter do jornal muitos anos dele. Foi revisor e repórter. E repórter,
Revisão do Jornal do Comércio e repórter. E repórter também. Porque naquela época a gente dormia na Polícia Civil para pegar as primeiras informações. Ok. Vamos daqui a pouco voltar à entrevista com Moacir de Andrade. De volta com o nosso entrevistado de hoje, Moacir Couto de Andrade. Moacir, estávamos no bloco anterior falando aí já do pós-guerra e do início da sua atividade no jornalismo amazonense, nas redações dos jornais amazonenses. Como é que era esse período de trabalhar em jornal? Você estava falando de dormir na chefatura de polícia. Como é que era essa Manaus pós-guerra? Continuava tão ruim quanto o período que você citou da década de 20, Manaus com muita dificuldade, Segunda Guerra Mundial pior ainda. Quando é que Manaus começa a melhorar um pouco, depois da guerra? Olha, durante a guerra, vieram para cá os alemães, os americanos. Eles vieram aqui e o escritório deles era o Teatro Amazonas. Lá que era o escritório, lá eles dormiam, lá era um depósito deles, era hotel, era depósito de borracha, era tudo ali. Estava desativado o hotel Teatro Amazonas, desativado. E quem morava lá eram os americanos, eram eles que viviam lá, tinha o escritório deles, a RDC, que era uma firma americana, estava instalada lá no hotel Teatro Amazonas. E eles modificou a cidade completamente, a vinda deles, durante a guerra. Tanto que já começou, para nós, os americanos, foi uma beleza. Eles sanearam os igarapés, tinha aqui chamava-se Mata Mosquito, era o CESP era uma empresa americana que saneava os igarapés, plantava-se dos lados grama. Ficou lindo a cidade. Mas apareceram muitas coisas naquela época. Por exemplo, ouro para a Vitória. Então, apareceram empresas, claro que aquilo eram vigaristas, ia recolher, fazia aquilo, botava a bandeira do Brasil assim na frente, enorme, ouro para a Vitória. E todo mundo deixava aliança, deixava joias, quilos e quilos de ouro, ninguém sabe o que fizeram com aquilo. E também outra coisa, houve um movimento aqui contra os bombardeios aéreos dos alemães que vinham bombardear Manaus. Então havia o blackout. Era uma empresa que tinha aqui, que inclusive a escola técnica forneceu muitos alunos. Eu fui um deles, um dos chamados-se Soldado para a Vitória. A gente tinha um bracelete aqui, eles deram um capacete, os americanos, e a gente usava aquilo e andava nas casas falando, olha, quando a fábrica de cerveja tocar a usina, a sirene, todo mundo tem que fechar a luz para... Não identificar. Não, exatamente, não identificar a cidade por causa dos bombardeios aéreos. Da qual não aconteceu nenhum, né? Maninho, lá na Europa, saía os bombardeiros da França. Eu vivi muito na Europa, a Europa inteira eu conheço, toda a Europa. Então, o que acontece? Saiu da Inglaterra para bombardear a Berlim, bombardeava e voltava. Quer dizer, isso era 1 hora para lá, 1 hora para cá. Imagine vir para cá, né, você? Compreendeu? Então, não tinha mais tempo para isso. Não tinha, os aviões eram pequenos naquela época e cheio de bombas. Compreendeu? E tanto para bombardear a Inglaterra, a Alemanha, a França, aquele centro europeu, era tudo assim de 1 hora, 1 hora e meia e tal. Quer dizer, jamais, nem até hoje, nem hoje, se faz isso. Carregar de bomba para vir da Europa para cá e voltar sem parar em coisa nenhuma. Moacir, quando é que você começa a viver
da atividade de artista plástico? Quando é que o teu trabalho começa a ser exposto, a ser reconhecido aqui e fora de Manaus? Olha, em 1948, eu tive a felicidade de sair daqui e fui para o Rio de Janeiro. Lá conheci um cidadão chamado Assis Chateaubriand. Eu conheci o Assis Chateaubriand através de um homem chamado Ubiratã de Lemos, que foi meu colega em 45 no Jornal do Comércio. Ele trabalhava no Jornal do Comércio e eu também, como revisor. Aí eu fui encontrá-lo no Rio de Janeiro. Ele me pôs Em contato. com a Assis Chateaubriand. A Assis Chateaubriand era o dono da revista do Cruzeiro, que era a única revista nacional que tinha naquela época. A Vida Doméstica já tinha terminado. Então, o que acontece? Ele me mandou uma carta para o ministro das Relações Exteriores, que era no Rio de Janeiro ainda, naquela época. Não havia Brasília ainda. Então, eu, com aquela carta, fui lá com ele, o cara gostou de mim, me deu uma porção de cartas. Então, eu fui para Portugal. Cartas de recomendação. De recomendação, né? Cartas de recomendação do Ministério. Perfeito. Aí eu fui para Portugal, de Portugal fui para a Espanha, aí pronto. Desandei, foram quase 60 anos viajando, da mesma maneira, com cartas dessa gente. No início da tua carreira, a temática dos teus trabalhos eram concentradas em que área? Folclore, mito, eu sempre, naquele tempo eu tinha um amigo que chamava-se Nunes Pereira. Foi o maior etnólogo que nós tivemos aqui em Manaus. O autor de um livro, Mononguetá, um decamarão indígena, mas teve muitos livros sobre etnologia. E ele era meu amigo, bebia junto comigo, e eu li os livros dele, e das leituras dos mitos que ele escrevia, eu fazia os meus quadros. E levei, onde eu ia, eu escrevia e eu pintava também, porque eu ficava quase um ano inteiro. Aí me casei em 53. Em Manaus ou fora? Me casei aqui em Manaus. Me casei em 53 aqui em Manaus, com essa mulher que vivo até hoje. Já faz mais de 60 anos que eu vivo com ela. E passei a viver quase fora do Brasil, esse tempo todo. Conheci a África, conheci a China, conheci o Japão, conheci a Argélia na África. Nunca fui no Oriente, não conheço o Oriente. Um dos países árabes que eu conheço é Marrocos e a Argélia, que é na África isso, compreendeu? E o Egito, que também é na África. Aí na África eu conheço vários países, Moçambique, Luanda, África do Sul. O Ministério dava tudo para mim. Dava hotel completo, passagens aéreas, tudo, coquetéis, tudo. Toda a infraestrutura necessária. Toda a infraestrutura eles davam. Até tinta eles davam às vezes para mim. E eu dava de presente também, presenteava eles. Porra, aquilo é um presente, um quadro. Tinha vezes que eu vendia 2, 3 quadros e dava 10, 15 para embaixadores, para a imprensa, para os museus. Em todo lugar que eu tinha, eu dava para os museus também. E como é que era a atividade cultural em Manaus, então, nessa década de 40 e 50? Além de você, quem eram os outros artistas? Não havia artista. Não tinha? Aqui só tinha um artista chamado Branco Silva, mas era inacessível. Ele era português. Ele era um homem bonito e alto, o primus inter pares, porque ele era o único, né? Então, o que acontece? Ele não dava bola para ninguém, era uma espécie de um deus aqui em Manaus. E naquela época não tinha... Eu era rapazinho, quando ele estava vivo ainda, ele nunca permitiu que eu olhasse o interior do estúdio, do ateliê do dele, ateliê. Que era ali na estação dos bondes. Ali é que era o ateliê dele, do lado da estação dos bondes. Moacir, Clube da Madrugada, participaste? Eu fui fui um dos fundadores, em 1954. Mas antes a gente já se reunia. Mas antes mesmo do Clube da Madrugada tinha a Sociedade Cultural Castro Alves, mas só tinha comunista naquele tempo. Eu nunca fui comunista. Mas participava da sociedade? Participava deles, tanto que depois, em 54, eu fui um dos fundadores do Clube da Madrugada, onde eu iniciei a minha vida literária. E antes eu era pintor.
E poeta, sempre fui poeta. E comecei a vida literária lá, no Clube da Madrugada, em 54, com Faria de Carvalho, Antístenes Pinto, Guimarães de Paula, Alencar e Silva, muitos outros, todos já mortos quase. Algum fato, alguma curiosidade das brincadeiras de vocês do Clube da Madrugada? Aqui tinha um amigo que chamava-se Ernesto Penafor. Ernesto Penafor era um poeta excelente. Conheci. Hã? Conhecesse? Conheci, viu? Tomava uma cachaça lá, morreu de cirrose hepática, né? Então ele bebia muito, mas muito, 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 muito. Certa vez, um cidadão muito rico aqui em Manaus, que eu não digo o nome, já morreu, inclusive já morreu. Tinha uma casa muito linda ali na Vila Municipal e ele tinha uma filha só. Quando ela fez 15 anos, ele me chamou, ele já me conhecia, e disse assim, eu quero que você faça um poema bonito para os 15 anos da minha filha. Agora, como vai ser uma festa de gala, eu lhe dou de presente o simuque. Aí eu digo, olha, eu vou lhe fazer uma proposta. Eu prefiro que o senhor convide o Ernesto Penafor, que é um grande poeta, tem uma voz muito bonita, e ele vai ser um sucesso. A gente não tem problema, vamos dois. Aí ele mandou fazer o simuque. Quem fez foi o Cid Cabral, era um comunista que tinha um alfaiate, meu amigo, para ali na Joaquim Sarmento, entre a Henrique Martins e a 7 de setembro. Ele tinha uma alfaiataria ali. Fizeram um troço bonito, bacana mesmo. Me deu tudo, sapato, meia, tudo. Para mim e para ele. No dia do aniversário dos 15 anos da moça... Rio Negro ou Ideal? Não, foi na casa dele. Foi na casa ele dele. Mandou fazer, botou luz nas árvores, ficou a coisa mais linda, ficou um sonho. Mandou fazer um palanque assim no meio Dos jardins? do jardim dele, para ele declamar e a moça ser apresentada na hora lá, né? E aí, moça? Bem, aí nós fomos cedo para lá. Ele mandou buscar a gente, tinha um carro dele, a gente foi no carro dele, chegamos lá às 9 horas, já. E o Ernesto já? O Ernesto entrando no uísque, Quando deu meia-noite, ele já estava mais do que embriagado. E eu também, né? Aí vieram chamar, olha, agora vai ser a valsa, mas antes da valsa, você vai declamar o poema em louvor a ela. Aí ele chegou lá, no meio, quando chegou, ele tirou o pinto e mijou. Não brinca. No meio, rapaz, pessoal, todo dando pena. Foi um sucesso, maninho. Sucesso. Eu nunca pude esquecer aquilo. Aí vieram segurança, que tinha vários seguranças, né? Pegaram ele pelos braços, delicadamente jogaram na rua, e eu também com ele. A nossa felicidade é que passou um carro, já era mais de meia-noite, naquela época, isso há muitos anos, deve ter sido 48, 49, não me lembro mais, mas faz muitos anos. Ele era novinho ainda, e eu também, 20 anos por aí. Como é que eram as reuniões no Clube da Madrugada? Era em torno do Café do Pina? Como é que funcionava? Não. Nós nos reuníamos debaixo do mulateiro, uma pedra que ainda tem lá. Tinha um banco chamado Banco dos Patos. Porque naquela época tinha muitos patos ali E os patos ficavam rodeando, a gente levava comida para eles, dava para eles, passou a ser chamado Banco dos Patos. Ali é que a gente se reunia e fazia nossas reuniões. Todo dia? Não, só sábado. Aos sábados? Aí sábado a gente ia beber aí. Morreu todo mundo com problema de cirrose, né? Mais de 50 já morreram do clube. Todo bom boêmio? Todos morreram. Todos. Os que não morreram é que não... Bom, os que bebem ainda estão vivos, é o Alencar e Silva, Jorge Tufi. Está em Manaus. Jorge Tufi está em Manaus? Esses estão vivos ainda. Jorge Tufi é um grande poeta, uma pessoa... Não tem curso nenhum, mas é um dos maiores intelectuais brasileiros. Não é do Amazonas, é Brasil. É em torno do Brasil. Um grande nome. Vocês tinham apoio do governo, da prefeitura, para os trabalhos que vocês produziam? Ninguém tinha apoio de ninguém. Nós não procurávamos ninguém para dar dinheiro para nada. O que nós fazíamos
era reunirmos ali, e ali a gente escrevia nossos livros, e alguns amigos privados, de empresas privadas, ajudavam a gente, ajudava a publicar um livro. A gente, por exemplo, aqui tinha o Carlos Braga, que é o pai do senador Eduardo Braga, que foi meu contemporâneo, que tem a minha idade, ele. Muito jovem naquela época, mas ele já tinha uma empresa de carros, né? Então a gente procurava, ele dava dinheiro para a gente, não dava dinheiro. Uma ajuda. Ajudava a gente. Uma vez ele deu até uma motocicleta, não era nova, mas uma motocicleta boa, né? E de prêmio para um concurso que nós fizemos, um concurso literário. Aí ele queria dar para o Faria de Carvalho levar. Eu digo, não faça isso, que ele vai vender e vai tomar cachaça com ele. Vamos para o nosso comercial. Daqui 3 minutos, voltamos com Moacir de Andrade. Já, já. Próximos 26 anos. De volta ao terceiro e último bloco do programa Viva a Memória, 5ª edição, com o artista plástico Moacir de Andrade. Moacir, vamos falar um pouquinho da sua passagem com alguns amigos seus. Eu gostaria que você falasse sobre Humberto Calderaro. Você nunca trabalhou para ele, mas você colaborou muitos anos com o trabalho do jornal A Crítica. Bem, naquela época, a Crítica nasceu nos fundos do jornal, o jornal. Lá atrás, foi lá. Mas ele era amigo do Álvaro Maia, que naquele tempo era governador do estado, né? Conseguiu uma casa ali na Lobo da Almada. Tinha muita casa abandonada naquele tempo. E ele foi para lá, só sei que foi melhorando e fez a Crítica. A partir daí, quem era o chefe, quem comandava a Crítica era o Humberto Calderaro, o pai dele. O velho Humberto era um italiano. E ele era que tomava conta. O Calderaro era o chefe, era o dono, mas quem administrava, quem pagava o pessoal, quem fazia tudo, era o velho pai dele. Bom, como eu era amigo do Calderaro desde o tempo que ele foi aluno do Colégio Estadual do Amazonas, do Colégio Dom Bosco, comecei a escrever, que já escrevia, antes escrevia no jornal e na tarde do Aristófanes Antoni. E eu comecei a escrever e passei a escrever permanentemente com ele, mas eu digo, se eu for empregado do Calderaro, eu não vou ter a intimidade que eu tenho com ele, eu tenho que... Seria uma outra relação? A relação seria de empregado e patrão, e eu não queria isso. Eu sempre gostei muito de liberdade, até hoje sou assim, completamente, eu sou liberto mesmo. E trabalhei a vida inteira, até a morte dele. Depois que ele morreu, foi que eu deixei. Esse livro... Qual o livro, Marcelo? O livro Manaus, Ruas, Fachadas e Varandas, foi ele que publicou. Ele tinha uma editora, aqui quem vai para a Zona Franca, ali era uma editora enorme. Ele me deu 5.000 livros. 5.000 livros. E depois publiquei. Já saiu umas 3 ou 4 edições do livro. Mas amigos que publicam, né? Claro. Amigos que publicam. Moacir, vamos falar um pouquinho de um período complicado da história brasileira. 1964, regime militar. Muitas pessoas, muitos amigos seus, possivelmente foram presos naquele período. Como é que era a sua vida aqui em Manaus? Naquela época, eu fazia parte do Clube de Madrugada e aquilo era o máximo para a gente naquele tempo. Então, quando a Revolução começou a se manifestar mesmo, foram presos vários dos nossos companheiros. Eu nunca fui preso. Só tinha medo de ser preso qualquer hora e sair de Manaus, como levaram outras pessoas para fora. E eles iam lá em casa, entravam no meu escritório, no meu ateliê, levavam fotografias.
e tiraram um recorte de jornais. Aí ficaram com preguiça de tirar, já levavam os álbuns inteirinhos, levaram 40 álbuns, 40 álbuns com retratos de muita gente importante. As primeiras exposições que eu fiz na Europa, nos Estados Unidos. Se perdeu tudo isso? Perdeu tudo, porque depois de muito tempo, eu falei com o general Isaac Naum, que era um grande amigo meu, general de exército, 4 estrelas, ou 5 estrelas. 4 estrelas, né? E pedi que ele reavesse o meu livro. Ele disse, deixa comigo que eu tiro. Aí ele procurou e disse assim, Moacir, foi cremado. Tudo que não tinha problemas políticos, eles queimaram. Só ficaram os que tinham problemas políticos, esses ficaram. Bem, eu infelizmente perdi isso, mas não perdi tudo. Tanto que eu tenho mais de 50 mil fotos. As moças que foram lá fazer aquele teu serviço, elas não viram nem a metade, né? Para o nosso telespectador saber, é o livro que Manaus entre o passado e o presente, que, aliás, contei com a sua ajuda. Que, aliás, Maninho, eu vou te dizer uma coisa. Foi o melhor livro que já se escreveu sobre Manaus, foi aquele. Palavra de honra. Eu estou te dizendo isso. Uma coisa bem feita. Claro que é um resumo de uma história de mais de 300 anos, mas é uma coisa linda aquilo. Obrigado. Eu não me canso de ver aquele livro. Esse período antes da Zona Franca, Manaus continua com dificuldade. Me fale um pouco do pós-67, o que é essa Manaus nova com a vinda das indústrias, com uma Manaus que hoje é totalmente diferente dessa época? Durango, eu vou te dizer uma coisa. Todo mundo esculhamba com a Revolução. Eu acho que a Revolução foi uma bênção para nós. A Revolução foi uma bênção. O único Estado brasileiro que devia fazer uma estátua para a Revolução somos nós. O que nós temos de bom, e nós somos hoje o que somos graças à Revolução. Porque nós vivemos de onde? Da Zona Franca. A Zona Franca foi a culpada, foi o centro, foi a origem de toda essa nossa riqueza hoje. Todo o bem-estar que o povo amazonense tem hoje, que é a Zona Franca, devemos à Revolução. A Universidade Federal devemos à Revolução. Tu não sabe a quantidade o benefício que a Universidade Federal deu para o Amazonas e está dando até hoje, não só pela educação técnica e acadêmica, mas com os empregos, milhares e milhares de empregos. O Comando Militar da Amazônia foi trazido pela Revolução. Tu não sabe a quantidade de empregos que dá para a nossa juventude aqui, entre oficiais, militares e tudo. Se você vê a Marinha do Brasil, a 9ª região Distrito Naval, quantos milhares de empregos dão? A aeronáutica também veio para cá, a base aérea, agora em Manaus. Tudo isso foi trazido pela Revolução. A Zona Franca de Manaus, rapaz, foi trazido pela Revolução. O aeroporto de Manaus, as ruas asfaltadas, tudo que nós temos, a nossa vida foi a Revolução que deu. Pode quem quiser esculhambar, porque na verdade, eu tenho coragem de dizer, que as únicas pessoas que sofreram com ela foram os bandidos, ladrões do dinheiro público e políticos, mais ninguém. Eu não sofri, eu não fui preso. Como eu fazia parte de um grupo que era considerado um centro comunista, que era o Clube da Madrugada, claro que eu tinha que prestar declarações, etc, etc. Mas não encontraram nada e não fui preso. Não fui demitido, eu era funcionário da Universidade Federal, era funcionário da outra Universidade Tecnológica, que é federal, fui funcionário do Colégio Militar Federal. Quer dizer, eu só tive empregos públicos e ninguém tirou. Eu viajei o mundo inteiro, tudo pago pelo Ministério das Relações Exteriores, compreendeu? Com tudo, até hoje. Então, eu dou graças a quem? À Revolução. Ao longo dos anos, quantas telas produzidas, quantos livros, qual é o tamanho do acervo do teu trabalho? É imenso. Perdeu o número? Perdeu as contas? Não tenho. Eu comecei a trabalhar desde 5 anos de idade, rapaz. Agora mesmo eu dei para um acervo de mais de quase 200 quadros emoldurados para o Museu da TV Amazonas. Trabalhas ainda? Muito. De vez em quando está produzindo alguma coisa?
Quando sair daqui, vou trabalhar. O que Manaus perdeu? Perdeu alguma coisa? Alguma coisa que Manaus tinha de legal, de bom de se viver com essa cidade moderna, 1.800.000 habitantes? O que tu sentes saudade? Bem, Manaus perdeu a tranquilidade só. Perdeu a tranquilidade, porque você sabe que tudo produz lixo. Tudo produz lixo. A beleza produz lixo. A indústria produz lixo, o progresso produz lixo. E o nosso lixo é banditismo, é essa falta de dignidade que nós temos, a falta de dignidade desses homens públicos que nunca viram dinheiro e se sulocupletam do dinheiro público. Isso é o lixo daquela coisa que não havia antigamente em Manaus, porque não havia nem dinheiro. Não havia dinheiro, não tinha nada. O camarada, para ser importante em Manaus, ele tinha que ser descendente de coronéis da borracha, tinha que ser deputado, senador da República, alto funcionário público, que eram tudo remunerados, viviam dos ordenados só. É o que tinha. Não tinha ninguém rico em Manaus naquela época. Não tinha nada, porque as casas eram pequenas, não tinha dinheiro, ninguém tinha dinheiro para comprar. Se ninguém compra, não circula o dinheiro. Não tinha indústria, porque a indústria produz, o comércio distribui, vende. E nisso existe essa circulação de dinheiro na sociedade. Não existia nada disso. Bairro de Aparecida, por quê? Bom, o bairro de Aparecida foi um dos primeiros bairros, talvez o primeiro bairro de Manaus, foi o bairro de Aparecida. Bairro do Saco do Alferes, chamou bairro dos Tocos e agora Nossa Senhora Aparecida, mas eu chamo de bairro de Nossa Senhora Aparecida dos Tocos. Em tudo que eu escrevo, eu ponho. E a igreja? A igreja fui eu que fiz. Aquela igreja fui eu que fiz. Eu sou arquiteto, porque naquela época não sou arquiteto formado. Eu formei muitos arquitetos, formei muitos engenheiros, milhares de engenheiros foram formados por mim. Trabalhou com alguém importante? Eu? Chegou a trabalhar com algum escritório de engenharia, com algum escritório de arquitetura? O escritório de engenharia que eu frequentei foi do Oscar Niemeyer. E aqui eu tinha um escritório juntamente com um engenheiro chamado José Florencio da Cunha Batista, nós éramos sócios. E aí eu fiz mais de 6.000 projetos. Todas as igrejas novas de Manaus foram feitas por mim. Todas. Só não tem a igreja que tem 100 anos, a igreja da Matriz. A igreja de São Sebastião, mas o resto foi eu que fiz. Está lá, eu tenho tudo pronto para mostrar. Moacir, se você tivesse que olhar para o passado, 84 anos, qual é a mensagem para essa juventude? Meu pai deixou uma herança para mim. Meu pai não era um homem de letras, ele sabia ler, escrever e tal, era um trabalhador, ele era empreiteiro, era mestre de obras, era pedreiro. Ele dizia para mim o seguinte: meu filho, eu ainda não vi um sábio miserável. Todos os sábios são pobres, mas apenas pobre, não miserável. Agora, aquele que não sabe ler, meu filho, aquele que não sabe, que não tem condição de... esse é miserável, é mendigo. É mendigo porque ele é esmagado pelos que sabem. A gente vê na rua, meu filho, um mendigo. Por que ele é mendigo? Porque ele não tem nenhuma condição de sobreviver. E a maior condição, a maior infraestrutura que o homem cria para ele é o saber. Estude, meu filho. E eu enlouqueci. Tanto que hoje eu sou conhecido como pintor. Mas o que me ajudou na pintura não foi só a pintura. Foi o fato de eu ser escritor, poeta, jornalista, professor de português, etc. Para mim foi uma beleza a vida. Eu adoro a vida, eu sou apaixonado. Eu sou um cara que sou apaixonado pelo amor. Eu sou um eterno apaixonado. Encerramos o nosso programa de hoje, 5ª edição, com um artista plástico que deu um show de ensinamento da história da cidade e da sua experiência até internacional, como artista plástico, levando o trabalho do Amazonas para o mundo.
Um grande abraço, até o próximo programa. Obrigado ao Moacir e a todos da TV Cultura.